Aleluia! Glória a Deus! Saúdo aos amados irmãos e os amigos ouvintes da Web Rádio El Shaddai e das redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém? Deus seja louvado. Amados, é motivo de alegria de estarmos unidos e reunidos nesta madrugada de domingo, dia 13 de outubro de 2024, para juntos aprendermos de Jesus. Amém? Deus seja louvado. E nesta oportunidade, vamos trazer aqui uma mensagem de alguns sermões de Jesus. Sermões esses que têm saído dos púlpitos das igrejas e principalmente das redes sociais. Na verdade, muitos pregam dizendo que Jesus é humilde e manso de coração. Logo, no entender desses crentes carnais, não discerne o que a palavra está falando. Ser humilde e manso de coração não é o tom da palavra. Ser humilde de coração, manso e humilde de coração, não é confrontar. Melhor dizendo, não é deixar de confrontar o pecado, porque a própria palavra, por si só, ela confronta. E se alguém está no pecado, então ela confronta, e aí, obviamente, não querem ouvir a verdade. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Logo, ser humilde e manso de coração não está na forma de pregar, mas sim em reconhecer que somos pecadores e que somos dependentes do nosso Senhor Jesus. Ele mesmo disse, João 15, 5, parte B: sem mim nada podereis fazer. Logo, o crente humilde e manso de coração, ele reconhece que só estamos aqui de pé, só estamos falando porque a graça de Deus, que é Cristo Jesus, nos alcançou. E nós sabemos que sem Ele nada podemos fazer. Amém? E sem delongas, vamos para a mensagem que se encontra hoje. Evangelho que escreveu João, seu capítulo de número 2, verso 13 a seguir. Assim está escrito: quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesa, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, espalhou
as moedas dos cambistas virou as suas mesas. Aos que vendia pombas, disse: tire essas coisas daqui. Pare de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Amém? Oremos. Pai, aqui está, Senhor, a tua bendita palavra. Ela é viva e eficaz e não volta para ti vazia. Senhor da glória, repreenda todo o cansaço físico, mental e espiritual dos amados irmãos, amigos, ouvintes da Web Rádio El Shaddai e todos que ouvirão pelas redes sociais. Pai, abre o entendimento, revela a bendita palavra, Senhor da glória, e no nome de Jesus, continua fazendo prodígios e maravilhas, salvando, curando, libertando, restaurando, santifica todos pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. Pai, fica conosco, fala aos corações, em o nome de Jesus. Amém? Deus seja louvado. Meus amados, se fôssemos considerar a questão de ser manso e humilde de coração, Jesus não poderia fazer o que ele fez aqui, se considerarmos que ser humilde e manso de coração é ser uma pessoa pacata, é ser uma pessoa que não tem, digamos, emoções, que não até altera a sua voz, mas não é isso que significa, como eu já falei anteriormente, ser humilde e manso de coração. Porque quando os crentes, eles estão na sua carne, eles não querem ser confrontados, porque a palavra confronta, fere. O escritor hebreu diz que a palavra de Deus, ela é espada de dois fios. A espada, ela penetra, ela é cortante, fere. E quando é que isso acontece? Quando, na verdade, não estamos dando lugar à palavra. Jesus, com seus discípulos, ele vai à festa judaica no templo que era lugar de purificação. Logo, ele encontra um cenário oposto do que deveria ser. E diz o texto: quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém, no pátio do templo, viu alguns vendendo bois. Logo, aonde tem bois, geralmente eles fazem as suas necessidades fisiológicas, digamos assim, as fezes, urina, logo vem mosca, mosquito, e um lugar que era para ser limpo, um lugar que era para ser um lugar de meditação, de busca, ali estava se fazendo comércio. E quando Jesus vê aquele cenário, ele se ira. E diz o texto: e no pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesa, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas, aleluia,
e expulsou todos do templo. Logo, não fica contraditório aonde se pregássemos que Jesus, por ser humilde e manso de coração, não poderia ter essa reação? Então, meus amados, é uma falta de interpretação errônea, uma exegese fora de contexto. Por isso muitos erram. E o texto vai dizer: então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, espalhou as moedas dos cambistas, virou as suas mesas, e aos que vendia pomba disse: tirem estas coisas daqui, pare de fazer da casa do meu pai um mercado. O que mais vemos nos dias de hoje? Realmente, não tendo zelo pelo templo, pelas congregações, denominações, porque ali foi um lugar consagrado ao Senhor. Logo tem que ter reverência para o Senhor estar no nosso meio. Porque o texto bíblico diz que Deus, Ele não habita em templo feito por mãos humanas. Isso mesmo, é Atos dos Apóstolos, capítulo 17, 24. Porque Deus não habita em templo, aleluia, Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Ele habita em mim e em você, desde que estejamos de acordo com a sua palavra, desde que sejamos humilde e manso de coração. E ser humilde e manso de coração é reconhecer que somos pecadores e a graça do Senhor nos alcançou. Então logo temos que dar a Ele honra, glória, louvor, exaltação todo o tempo. Amém? Deus seja louvado. Quando Jesus vê esse cenário, você já viu alguém pegar um chicote e fazer o que Jesus fez aqui, com mansidão? Aqui o texto é claro. Jesus virou-se e partiu para cima dos cambistas. E ele diz que ele estava fazendo a casa do Pai, Deus Altíssimo, casa de comércio, aonde deveria ter pessoas para cultuar o Senhor, para glorificar o teu nome, para louvar, bendizer o teu nome. O povo estava ali comercializando, ganhando dinheiro. E nos dias de hoje não é diferente. Só muda o cenário. Em vez de estar os bois, em vez de estar as pombas, então eles levam todo tipo de comércio. A palavra é cobrada para ser pregada. Cultuar, louvar. Comércio é pago. A Bíblia diz em Mateus, capítulo de número 10, verso 8. E o texto diz assim: cure os enfermos, expulse os demônios, ressuscite os mortos, limpe os leprosos, de graça recebeste, de graça dai. Logo existe um comércio
um comércio de venda da palavra de Deus, do culto de louvor, só muda os objetos, digamos assim. Porém, não deixa de ser um comércio. Mas deixa eu dizer uma coisa. Os olhos do Senhor, Ele está sobre a terra, sobre os bons e os maus. Como diz Salomão, Provérbio 15, verso 3. Deus não está em todo lugar, mas os seus olhos vê tudo que se contempla na terra. Por exemplo, quando os católicos, por exemplo, acham que Deus está lá, não está. A palavra de Deus diz que Deus não divide a sua glória com outrem, e nem seu louvor com imagem de escultura. Isaías, capítulo 42, verso 8. Eu sou o Senhor, este é meu nome, e a minha glória não darei a outrem, e nem o meu louvor à imagem de escultura. Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, no céu, na terra e debaixo da terra. Salmo 24 diz: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e sua plenitude. Deus, meus amados, Ele é autossuficiente para nos proteger, nos guardar, nos salvar, nos libertar e prover nossas necessidades, porque tudo vem dele e para ele são todas as coisas. Assim, o apóstolo Paulo registra em Romanos capítulo 11, verso 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória hoje e eternamente. Amém? Então, Jesus, quando viu aquele cenário, ele bota todo mundo para correr debaixo de um chicote feito de cordas. Aleluia! E joga por terra todas as moedas dos cambistas. E ali ele faz aquele alvoroço. E depois ele vai dizer o seguinte: glória a Deus. Verso 15. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse: tire estas coisas daqui. Pare de fazer da casa de meu pai um mercado. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Seus discípulos se lembraram que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Glória a Deus. Então, meus amados, ser humilde e manso de coração não está na expressão da fala, não está na ação, mas sim é reconhecer que somos pecadores. A palavra grega para pecado significa metanoia. Metanoia significa pecado. Então, quando somos pecadores, reconhecemos isso
E quando pecamos, aí sabemos que é a graça dele que nos levanta. Um grande exemplo, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi, ele peca e comete um adultério. E por conta desse adultério, ele também premedita o assassinato do esposo da adúltera, no caso Betseba. E quando isso acontece, Deus manda o profeta Natã repreender Davi. O profeta vem e conta uma parábola, dizendo a Davi: ó rei, tem um homem rico que tem muitas ovelhas, muitas mulheres, riqueza, mas chegou alguém, amigo dele, não querendo tirar nenhuma das suas ovelhas, ele matou um homem que tinha uma única ovelha para arrebatá-la. Davi se irou e disse ao profeta: traga este homem à minha presença, que eu mesmo vou julgá-lo com rigor. Aí o profeta coloca o dedo de profeta na cara do rei e diz: ora, rei, este homem é você. Ali Davi, sendo rei, ele poderia, se fosse altivo, soberbo, não fosse manso de coração, mandaria prender ou até matar o profeta Natã. Mas ele reconhece o seu pecado e se prostra diante do profeta e diz: pequei contra Deus e os céus. Isso é ser humilde e manso de coração. Aleluia. Porque antes, Davi, pensando que era outra pessoa, ele se ira e manda trazer a sua presença, que ele ia fazer com que as pessoas, ou aquela pessoa, supostamente que fosse outro, que não fosse ele, restituir 4 vezes e ainda ia puni-lo severamente. Deus seja louvado. Então, sermões de Jesus duro nos dias atuais não se prega mais nos templos, nas denominações. Hoje só se prega a palavra coach, palavras doces. Olha, Deus é o seu pastor e nada te faltará. Olha, ainda que você abandone a Deus, Deus nunca vai lhe deixar. Ora, Deus é amor. Deus não vai levar ninguém para o inferno. Essas são uma das frases usadas por esses falsos mestres, falsos profetas, falsos cristos, falsas doutrinas, aonde está levando muito para o caminho de porta larga, espaçoso, aleluia, e seu final é caminho de morte. Mas enquanto a vida há esperança. Por exemplo, em João Evangelho, capítulo de número 6, depois de Jesus dar um discurso duro, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Olha o que diz o texto. João Evangelho, capítulo 6, verso 60 a seguir.
O texto áureo diz: muitos discípulos abandonam Jesus. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é esta palavra ou esta mensagem. Dura é esta palavra. Quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse: isto os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, com letra maiúscula, o Espírito da vida, e a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Contudo, há algum de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais dele não cria e quem iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos, se tu tens as palavras de vida eterna? Aleluia! Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: não fui eu que escolhi os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. Amados, a Bíblia diz que erramos por não examinar as Escrituras ou por não estudar as Escrituras cuidadosamente, porque nela cuidei de ter vida eterna, e são elas as Escrituras que testificam de mim, disse Jesus. João 5:39. Então hoje, geralmente, quando vamos exortar muitos crentes açúcar, conhece crente açúcar? Qualquer coisinha ele desmancha, uma lágrima, aleluia, uma palavra de exortação. Então, essas pessoas não estão edificadas na rocha, que é Cristo. Ele é a palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória como o unigênito do Filho de Deus, que habitou entre nós. Evangelho que escreveu João, capítulo 1 e verso 14. E o verso 1 ao 3 diz: no princípio era o verbo é palavra. Versão NVI já fala: no princípio era a palavra estava com Deus e era Deus. Aleluia! Então, os sermões de Jesus, de exortação, nunca foi passar a mão pela cabeça. Aleluia! Observamos que hoje não se prega palavra de correção, não se prega santificação, não se prega contra paixões por futebol, paixões por política,
paixões por dinheiro, paixões diversas, novela, por pessoas. Amados, por que não prega essas coisas? Para que a igreja não se esvazie e não perca dízimos e oferta. Mas todos esses homens avarentos, que não prega a palavra genuína, cristocêntrica, vão pagar caro se não se arrependerem antes de descer o pó, ou que Jesus venha buscar a igreja. Aleluia! Glória a Deus! Observamos que Jesus, de depois ter dado esse discurso duro, muitos dos seus discípulos o abandonaram, dizendo que dura esta mensagem, esta palavra, quem pode suportá-la? E ali deixaram de seguir a Jesus. Jesus olha para os 12 e diz: e vocês também não querem ir? Jesus não está bajulando ninguém. Jesus nunca teve palavra de bajulação. E aí, Pedro se levanta dizendo: para onde iremos nós? Se só tu, Senhor, tem a palavra de vida eterna. Aleluia. Aí Jesus diz: não fui eu que escolhi os 12, mas entre vocês tem um, que é o diabo, é um diabo. Você vê hoje pregações nos templos, exatamente desta forma cristocêntrica, genuína, sermões de exortação, palavras duras? Claro que não. Sabe por quê? Porque na verdade está faltando temor. E o Espírito Santo já não estão nessas denominações, já deixaram ele de fora, entristecido. Por isso Paulo, ele diz em Efésios 4, verso 30, não entristeçais o Espírito Santo, qual está selado para o dia da redenção, que é o dia do arrebatamento. Aleluia! Desperta, tu que dormes. Jesus, ele vem. Estamos preparados? Amados, é não abrir e fechar de olhos, ou abrir e piscar de olhos. É rápido, não dará tempo. Então vamos nos arrepender hoje, nos santificar hoje, buscar o Senhor hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Aleluia! Glória a Deus! Então, na verdade, hoje, por amor está se esfriando, muitos apostatando da fé, porque a palavra que liberta, João 8,32, João 8,36, se o Filho, pois, vos libertar verdadeiramente, sereis livre. Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Jesus nos libertou. E não caiamos de novo no jugo de escravidão. 2 Coríntios 3,17, aonde há o Espírito, aí há liberdade. Mas essa liberdade é para você e eu dizer não ao pecado. Não é para estar, aleluia, mergulhado no pecado. Pelo contrário. Porque o Senhor nos tirou das trevas para a tua maravilhosa luz. Amém? Aí agora vamos trazer aqui algumas passagens de exortação de Paulo
Porque em 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso 1, Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E Paulo imitou a Cristo em tudo, tanto na sua santificação, nas pregações, nos açoites, prisões. Mas vamos ver o que Paulo diz. Glória a Deus. Primeira carta aos Tessalonicenses, e seu capítulo de número 2. Glória a Deus. Diz assim, 1 Tessalonicenses: louvado e bendito seja o nome do Senhor. Capítulo de número 2, verso de número 2 a seguir está escrito: apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipe, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio de muita luta, não é na tranquilidade, no meio de muita luta. Aleluia! Pois nossa exortação não tem origem, no erro e nem em motivos impuros. Aleluia! Nem temos intenção de enganá-los, como muitos estão enganando e sendo enganados. Aonde diz que Deus é amor, mas esquece do atributo da justiça. A Bíblia diz, salmista Davi, Salmo 11, verso 7, tu, Senhor, és justo e amas a justiça. Amém? Aí Paulo diz, pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos a intenção de enganá-los. Pelo contrário, como homens aprovados por Deus, não é pelos homens, como homem aprovado por Deus, a ponto de nos ter sido confiado por Ele o Evangelho. Aleluia! Não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova os nossos corações. Vocês bem sabem, a nossa linguagem nunca, aleluia, foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Não buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Aleluia! Embora como apóstolo de Cristo pudéssemos ter sido um peso, tornamo-nos bondosos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Que ele não foi pesado, ele não pedia dízimo nem oferta. Paulo trabalhou com as suas próprias mãos, trabalhou pesado, e ele exorta a essa mesma igreja de Tessalonicenses, agora na sua segunda carta, no capítulo de número, aleluia, 3, segunda Tessalonicenses, capítulo 3, referente a trabalhar. E ele diz assim:
verso de número 11. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, 11. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e coma o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se canse de fazer o bem. E se alguém não obedece à nossa palavra, por esta carta, marque-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Aleluia! Glória a Deus! Então, o que Paulo está dizendo, que na verdade ele não foi pesado, ele não cobrou para pregar a mensagem, ele não pregou, não cobrou para orar, para curar, para fazer prodígio maravilha como ele fez. Enquanto hoje é um evangelho de facilidade, um evangelho coach, aonde engana-se a muitos e são enganados. Mas o texto bíblico diz, o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 2, olha que ele diz: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles serão difamados o caminho da verdade. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14,6, disse-lhe Jesus. É isso que Pedro está dizendo. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, amor, dinheiro, em sua cobiça, tais mestres o explorarão com história que inventaram há muito tempo, e sua condenação paira sobre eles, e sua destruição não tarda. Jesus disse em João, melhor dizendo, evangelho que escreveu Mateus, também está lá em Lucas, aleluia, capítulo 12, mas Mateus capítulo de número 16, verso 26. Pois de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que recompensa dará ele a sua alma? Meus amados, muitos pregam, é um evangelho de heresia, um evangelho que não é cristocêntrico. Por exemplo, teologia da prosperidade. E essas denominações estão lotadas. Culto mais culto, dinheiro mais arrecadação de dinheiro. E Jesus foi contra esse tipo de pregação. Por exemplo, em Mateus, no seu capítulo de número 6, Mateus capítulo 6, verso 19,
Olha que Jesus diz. Aleluia. Não acumule para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde traça e ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo, e se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a sua luz está dentro de você, portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Aleluia! Logo esses homens não estão servindo a Deus. Estão servindo a Mamon, o Deus do dinheiro. Aleluia. Glória a Deus. Amados, cuidado para que ninguém vos engane. Jesus, ele sempre nos seus sermões, ele falava sobre isso. Por exemplo, em Mateus 24, verso 3, quando os discípulos perguntaram a Jesus qual era o tempo da sua vinda e o final dos tempos, ele começa dizendo, cuidado para que ninguém vos engane. Então Jesus não enganou ninguém. Então os sermões de Jesus, os sermões de exortação, têm sido cada vez mais escassos nas denominações, aonde não se prega a palavra genuína. Porém, meus amados, como disse Paulo, que ele não estava para agradar a homens, pessoas, independente da sua condição financeira, do seu status ou do seu cargo. Aleluia! Glória a Deus! Então, prosseguindo, ainda Paulo, que é imitador de Cristo, como ele mesmo disse em Mateus 11:1, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele escrevendo à igreja de Gálatas, seu capítulo 1, verso 10, ele diz assim, mas vale a pena ler ainda o verso 8 e 9. No 8 diz assim, mas se ainda um de nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja anátema, amaldiçoado. Verso 9. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que receberam, que seja amaldiçoado. Um evangelho coach, um evangelho sem renúncia de pecado, um evangelho de teologia da prosperidade, seja amaldiçoado. Um evangelho aonde pecado não é pecado, seja amaldiçoado. Aleluia. Aí o verso 10 ele diz, acaso
Busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Aleluia! Ou estou tentando agradar os homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, ser humano, não seria servo de Cristo. Verso 11. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é origem humana, não é de origem humana. Aleluia. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Então, essas mensagens coach, bajuladoras, aonde, quando se tem adultério, não exorta, não bota diante da igreja para que passe, aleluia, que seja exemplo por conta muitas vezes do dízimo que é alto. Muitos estão em adultério, em segundo, terceiro casamento, mas está lá no púlpito pregando e não são exortados, porque eles estão amaldiçoados, porque não estão pregando o evangelho genuíno. Paulo exortando o seu filho Timóteo na fé e dando instruções a respeito do pastoreado. E ele diz que o homem tem que ser homem de uma mulher. Aleluia! O casamento em Cristo é até que a morte nos separe. Amém? Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Amados, vamos ver aqui, por exemplo, glória a Deus, em 2ª carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, exortando aquela igreja que era uma igreja carnal, uma igreja que tinha vários problemas de adultério, tinha dons, mas vivia na carne. Não importa ter dons e se anda no pecado, melhor é ter o fruto do Espírito, porque quem tem o fruto do Espírito não anda na prática do pecado. Pense nisso. Em 2ª carta aos Coríntios, capítulo de número 13, verso de número 2 a seguir está escrito assim: já os adverti quando estive com vocês pela 2ª vez. Agora, estando ausente, escrevo aos que antes pecaram e aos demais. Quando voltar, não os pouparei, visto que vocês estão exigindo uma prova de que Cristo fala por meu intermédio. Ele não é fraco ao tratar com vocês, mas poderoso entre vocês. Pois, na verdade, foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Aleluia! Da mesma forma, somos fracos nele, porque forte só é ele. Mas pelo poder de Deus, vivemos com ele para servir vocês. Examine-se, para ver se vocês estão na fé, ou se não já estão na igreja, como aquele filho pródigo, o mais velho, o perdido dentro de casa, tinha o que estava perdido, que foi para o mundo, mas tinha o perdido dentro de casa, aonde quando o pai recebe o filho perdido, aleluia, mais novo, o mais velho se ira,
em vez de se alegrar. E ainda vai questionar com o pai que ele nunca deu um novilho para que ele desse uma festa para os amigos, quando o pai disse que tudo era dele e ele nunca proibiu coisa alguma. Mas o problema é que ele não teve alegria de receber o irmão que estava morto, porque quando se separa de Cristo, é morto espiritualmente, separado de Deus, e se tombar é eternamente sofrimento. Amados, aí Paulo diz: examine-se para ver se vocês estão na fé. Prove a vocês mesmos. Não percebe que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenha sido reprovado. Espero que saiba que nós não fomos reprovados. Agora oramos a Deus para que vocês não pratiquem o mal. Para que você não pratique mal algum, mas para que os outros, não para que os outros vejam que temos sido aprovados, mas para que vocês façam o que é certo, embora pareça que tenhamos falhado. Glória a Deus. Amados, o Espírito Santo, ele só trabalha quando pregamos a palavra cristocêntrica, genuína. Aonde há pecado, o Espírito Santo não está no negócio. A igreja é um hospital. Porém, o púlpito, aonde ficam os obreiros, diáconos, presbítero, aleluia, aonde fica os pastores, os obreiros em geral, lá tem que ser santo e imaculado. Naquele altar foi consagrado ao Deus Altíssimo. Digamos que no salão, ali sim pode entrar pecador, mas ele entra. Mas se lá o púlpito estiver cheio do Espírito Santo, quando se entra endemoniado, sai liberto. Quando se entra no pecado, sai remido pelo sangue de Cristo. Aleluia. Quando se entra enfermo, sai curado pelo poder da palavra, que é Jesus. Amém? O problema é que hoje abandonaram a palavra cristocêntrica por conta da avareza, aonde não se confronta pecado. Mas deixa eu lhe dizer, vamos prestar conta ao sumo pastor Jesus. E encerrando esta mensagem, voltando agora para alguns dos sermões de Jesus, aonde muitos não gostam quando ouve a palavra de exortação, porque toda palavra de exortação ela confronta. Aleluia. Em Mateus e Lucas, também Marcos, mas eu vou trazer aqui Mateus. Mateus capítulo de número 23. Se você ler o capítulo 23, Jesus, ele vai rasgar o verbo, mas não é com palavra torpe, não. Aleluia. Ele vai dizer assim: então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e faça tudo o que eles dizem a vocês, mas não faça o que eles fazem,
pois praticam o que não pregam. Eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-lo. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e franjas de suas vestes bem longas. Gosta de lugar de honra nos banquetes e nos assentos mais importantes na sinagoga. Mas quando chega, porque o capítulo é longo, eu quero agora mostrar a exortação de Jesus. Quando chega no capítulo 23, verso 24 a seguir. Vou ler aqui alguns versículos porque do horário. Diz assim: ai de vocês, mestres da lei, e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Jesus falou por parábola, mas ele está falando do coração. Tem que limpar o coração, limpo e manso de coração. É isso. Tem um coração aquebrantado, sincero. Aleluia. Aí ele diz assim: ai de vocês, mestres da lei, fariseu hipócrita, vocês são como sepulcro caiado, bonito por fora, mas por dentro cheio de ossos e de todo tipo de imundícia. Assim são vocês, por fora parece justo ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Aí Jesus continua rasgando o verbo. Mas o verso 29 diz: ai de vocês, mestre da lei, fariseu hipócrita, você edifica os túmulos dos profetas, adornam os monumentos do justo e dizem: se tivéssemos vivido no tempo de nossos antepassados, não teríamos tomado parte com ele no derramamento de sangue dos profetas. Assim, testemunha contra vocês, mesmo que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Aleluia, acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpente, raça de víbora, como vocês escaparão da condenação do inferno? E por aí Jesus vai descendo o cajado. Por isso eu estou enviando profetas sábios e mestres. A uns vocês matarão, crucificarão, a outros açoitarão na sinagoga, e vocês perseguirão de cidade em cidade. Assim, sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Aleluia! Eu asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Jerusalém, Jerusalém, vocês que matam os profetas e apedreja os que são enviados a vocês. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos
debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Pois eu digo a vocês, não me verão mais, até que diga, bendito é o que vem no nome do Senhor. Meus amados, encerrando esta mensagem, os sermões de Jesus que não são pregados nas igrejas atuais. Hoje, eles distorcem, não pregam a mensagem cristocêntrica. Por exemplo, de 1 hora, é só 10, 15 minutos, 1, 2, 3 versículos. E isso se estão fazendo crentes carnais, crentes fracos. Quando vem perseguições, seja espiritual ou física, eles logo caem, porque não estão alicerçados na rocha, que é Cristo, a palavra. Ele é a palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Então, ser humilde e manso de coração, como Jesus disse em Mateus 11, verso de número 29. Aprendei de mim que eu sou humilde e manso de coração. Aleluia. E encontrarei descanso para vossas almas. Então, ser humilde é exatamente não querer holofote para si mesmo, como muitos pregadores de rosa que anda, aleluia, no seu carrão, no seu avião particular, cheio de segurança, trazendo para si mesmo condenação, porque na verdade a Bíblia diz que não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Amados, que Deus nos ajude, que o Espírito Santo continue abrindo as mentes e os corações, no nome do Senhor Jesus. Amém? Um grande abraço, e se Deus falou com vocês nesta mensagem, fique à vontade para exatamente compartilhar com os amigos, grupo, a família, porque é a palavra que liberta, é a palavra que santifica. Aleluia. Amém? João 17, 17 diz, santifica, Senhor, pela tua palavra, pois a tua palavra é a verdade. Amém? Que Deus nos abençoe e continue tendo misericórdia da tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Shalom, Adonai, e um grande abraço.